O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. O programa que tem o objetivo de levar o futuro até a sua casa, a fim de que você se prepare para ele e possa receber o que o Criador tem preparado para você. Está interessado em saber? Então hoje estou te convidando para nos acompanhar num estudo especial. Nós voltamos com a série do curso Apocalipse Revelado, onde vamos acompanhar uma visão simbólica que o profeta João teve, onde ele contemplou o tribunal do céu, lugar onde estava Deus como presidente do juízo, 24 anciãos ao redor dele, e ali outras criaturas com aspectos singulares, simbólicos certamente. Nós vamos estudar sobre estas criaturas que estavam diante do trono de Deus. Eram 4, os 4 seres viventes do Apocalipse. Mas antes disso, nós vamos pedir a Ele que deu a revelação para que Ele nos esclareça a sua palavra. Vamos orar juntos? Pai eterno, com a Bíblia aberta diante de Ti, nós suplicamos que nos dê sabedoria e entendimento. Abra, Pai, as nossas mentes para compreender o que está nesta palavra que o Senhor deixou. Instrui a cada telespectador e, em especial, usa-me como Teu instrumento. Neste momento, escondo-me na rocha, Cristo Jesus, para que seja Ele a falar ao Teu povo e não o instrumento humano. Te rogo estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na grande visão do juízo, João foi levado a ver, em Apocalipse 4, verso 6, que diante do trono havia um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 criaturas viventes cheias de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. 4 seres com formatos diferentes de tudo que temos visto hoje, uma aparência singular, que tinham 6 asas cada um deles, e que clamavam: Santo, Santo, Santo. Estes 4 estavam ao redor do trono. A Bíblia nos dá a entender que eles estavam em formato de círculo. Foi assim que João os viu, porque eles pareciam estar no meio do trono, ou seja, quando João olhava, antes de ver a glória de Deus, um deles aparecia, e outros pareciam estar ao redor, à direita e esquerda do trono. Tendo asas, daí nós podemos entender que seres são estes. Quais são os seres com asas que habitam o céu? Os anjos. 6 asas, porque são serafim. Sera é um prefixo da palavra serafim e que nos faz entender 6. No livro de Isaías, o profeta diz que viu serafins, anjos, que cobriam a glória de Deus. Ele viu seres como esses seres viventes que estavam rodeando o trono. Isaías 6, versos 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto
com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Note que o mesmo que foi dito em Apocalipse é dito aqui. Santo, Santo, Santo. O apóstolo João viu 4 anjos, os 4 mais próximos do trono do universo. Mas eles foram apresentados a ele por meio de caras ou rostos simbólicos, cada um com uma aparência distinta. Por que isso? Nós aprendemos, e você que nos acompanha já há vários episódios também sabe, que o Apocalipse é um livro simbólico. Não é de estranhar, portanto, que os anjos tenham caras ou cabeças de animais. Por exemplo, o primeiro ser vivente, ele aparece como tendo a aparência do leão. Leão tem um significado na Bíblia. Não quer dizer que o anjo seja um leão, mas quer dizer que ele tem algumas características semelhantes à do leão. Mais especificamente, a Bíblia fala que a fala do leão, o bramar do leão, é comparado a uma mensagem, a mensagem profética. Nós vamos ler os textos e agora tudo vai ficar mais claro. Amós 3, verso 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O bramir do leão é comparado à voz de alguém que clama ou que proclama a profecia. Eu vou falar de novo. O bramido do leão é comparado à voz de alguém que proclama a profecia, a palavra profética. Lá em Apocalipse 4, o primeiro ser vivente tem a aparência do leão. Verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Quer dizer que é um anjo que clama com grande voz. E a sua mensagem, ela é uma mensagem profética. Esta mensagem é dada no tempo em que o juízo do céu já se instaurou. O tempo em que o tribunal celestial já iniciou seus trabalhos. E também podemos entender que a mensagem desse ser vivente, ela é dada no tempo do fim, porque o Apocalipse em si, ele é uma revelação especial para o tempo do fim. Unindo todas essas informações, nós vamos entender que o primeiro ser vivente é um anjo que proclama uma mensagem de profecia no tempo do fim. Proclama com voz forte. Na semana passada, nós já estudamos como esses 4 anjos estão relacionados com as 4 mensagens encontradas no livro de Apocalipse. E o primeiro deles está associado com Apocalipse 14. É a primeira voz que é ouvida. Sabe que na Bíblia até a ordem das coisas tem a sua importância. Então o primeiro animal vai corresponder ao primeiro anjo que proclama a sua mensagem. E você vai ver que, seguindo a revelação do capítulo 4, a revelação do Apocalipse 14, ela mostra que o primeiro anjo clama em alta voz, com poder, com força, como clama o leão. E a voz, ou a mensagem que ele dá, é uma mensagem profética, semelhante ao bramar do leão. É a mensagem que aponta uma hora específica, um momento no tempo. Vamos lê-la e você vai entender. Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre toda a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem deste anjo era: chegou o momento do juízo. Era uma profecia que apontava um tempo determinado para início do juízo do céu. Tudo que Deus faz
está cronometrado no seu grande relógio do tempo. Tudo já estava especificamente previsto, cada segundo de tempo. E na hora certa, Deus envia o anjo com a mensagem profética: chegou a hora do seu juízo. Agora, quando o anjo anuncia, ele o faz por meio de pessoas na terra. Até porque hoje as pessoas em comum, as pessoas que andam pelas ruas, elas não viram um anjo voando no meio do céu e falando qualquer coisa. Na Bíblia, a palavra anjo também representa mensageiro. Se você quer verificar, por favor, pesquise no livro de Gálatas, capítulos 3 e 4. Paulo fala que os crentes gálatas o receberam como um anjo do céu. Então, anjos também são pessoas. E o original grego, que é o idioma no qual o Apocalipse foi escrito, ele dá esse sentido também. Anjos é a tradução da palavra águelos, que significa mensageiro. Então vamos lá. Uma mensagem no tempo do fim, que fala sobre o juízo de Deus e que aponta um tempo específico para esse juízo. Quando foi que ela foi dada? Será que você tem uma ideia? Bom, se você não tem, nós vamos te ajudar. A história mostra que esta mensagem foi proclamada somente em um tempo nos últimos séculos. Foi por volta de 1830 e durou até 1844. Foi fruto dos estudos de uma pessoa, um americano chamado Guilherme Miller. Mas não somente dele. Haviam pessoas em todas as partes do mundo que também pregavam esta mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E eles davam um tempo determinado para isso acontecer. Primeiro apontaram para 1843, mas depois refinaram o entendimento da profecia e chegaram a 1844. A profecia estudada por eles encontra-se em Daniel, capítulo 8, verso 14. Ela diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles entenderam que o santuário seria a terra, que a terra seria purificada com fogo, e este seria o juízo final de Deus. Por isso eles proclamaram o juízo em 1844. No sentido de proclamar o juízo, eles obedeceram à ordem do anjo. Ocorre que eles não entenderam toda a mensagem. Eles se confundiram quanto ao lugar onde o evento ocorreria. Eles entendiam que o juízo seria aquele onde Jesus viria para a terra, julgar as nações e acabar com o pecado. Mas o juízo predito era um juízo que ocorreria no céu. Daniel viu este juízo e nós já comentamos sobre ele na semana passada, Daniel capítulo 7. Se você não viu o episódio anterior, você pode ligar para o telefone que está na sua tela e aí solicita os episódios anteriores do programa. Nós temos DVDs disponíveis e aí você descobre as condições para que você possa ter o material. Voltando ao tema. O primeiro anjo, ele é comparado ao leão, porque a mensagem dele é uma mensagem que tem a ver com profecias. E de fato, isso aconteceu. Em Apocalipse 14, o primeiro anjo visto diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Mensagem de tempo, mensagem de profecia. Depois do primeiro ser vivente, o apóstolo João viu um segundo ser vivente. Ele era semelhante a um bezerro. Nós já lemos lá em Apocalipse 4, verso 7. Algumas Bíblias dizem novilho, mas novilho nada mais é do que um bezerro também. O que isso representa? Quem lê a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, já viu no livro de Levítico que o bezerro era um dos animais designados por Deus para serem sacrificados. E por meio desse sacrifício, a pessoa se lembraria do verdadeiro sacrifício que um dia seria feito, o sacrifício do Filho de Deus em favor dos nossos pecados. Assim, o bezerro, ele passa a ser, como animal sacrificado que era, um símbolo
do Salvador que sofreria, um símbolo de sofrimento pela verdade. Jesus veio à terra e foi cuspido, foi batido, foi humilhado por nós. Ele sofreu por amor de nós. E o bezerro, ele traz esta conotação: o pregar uma verdade e sofrer por ela. O segundo anjo de Apocalipse 14, ele também ele traz uma mensagem para pessoas que enfrentaram esta situação. E quando nós entendemos a mensagem do primeiro anjo, a do segundo fica realmente óbvia, ela fica lógica. Por quê? As pessoas que pregaram a mensagem do primeiro anjo, que anunciaram o juízo para 1844, elas foram expulsas das suas igrejas, das mais diferentes denominações. Naquela época, o movimento chegou a ter 50 mil pessoas só nos Estados Unidos, sem contar em outras partes da terra. Pessoas que agora se viam sem denominação, sem religião, sujeitas a congregar nas casas ou em alguns lugares onde elas conseguissem para congregar. Elas literalmente estavam fora das igrejas. E aí, o segundo anjo vem com uma mensagem que para essas pessoas, as pessoas que obedeceram a mensagem do primeiro anjo, era um conforto. Vamos ler em Apocalipse 14, no verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A palavra Babilônia, ela significa confusão. Quando o anjo diz que ela caiu, ele está falando que houve uma queda desta confusão. Alguém entrou em confusão, porque Babilônia significa em confusão, ou ela significa confusão. No capítulo 17 de Apocalipse, o Senhor identifica que Babilônia é uma mulher simbólica. Vamos ler o texto. Apocalipse 17, verso 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Uma mulher chamada Babilônia. Vamos lá. O Apocalipse dá mensagens simbólicas e nós precisamos decifrar os símbolos para entender a mensagem. Mulher em profecia, o que significa? Para você que já nos assiste, a resposta é fácil, né? E se você nunca nos viu, a resposta está em Efésios, capítulo 5, versos 24 e 25. Ali diz que mulher representa igreja. Esse entendimento salta daquele texto, porque o texto compara Cristo ao marido e a mulher à igreja. Então Babilônia é uma igreja, ou um conjunto de igrejas. Existe a Babilônia mãe, que está aqui em Apocalipse 17, mas lá no capítulo 14, ele não diz mãe, ele apenas diz Babilônia. Para você pode parecer a mesma coisa, mas não é. Na Bíblia, cada coisa que está ali tem um sentido. Então, no capítulo 17, o Senhor fala: olha, a mãe Babilônia está aqui. A mãe tem que ser uma igreja que se considera a mãe das outras, madre igreja. Aí você já começa a associar. Agora, lá no capítulo 14, ele não fala caiu, caiu a mãe Babilônia. Também não diz caiu Babilônia a mãe. Ele fala caiu, caiu Babilônia. Ponto. Só. Isso significa que ali está envolvida a queda de várias igrejas. A Babilônia, cujo nome significa confusão, em Apocalipse 14, ela significa um conjunto de igrejas que caíram. Agora considere você a situação daquelas pessoas que tinham sido expulsas da sua igreja por terem pregado a mensagem do primeiro anjo. Estavam ali em casa, sempre ouviram que se estavam fora da igreja, estavam fora da arca da salvação, e agora recebe a mensagem do segundo anjo, esclarecendo para elas: caiu, caiu Babilônia. As igrejas caíram, experimentaram uma queda espiritual. E por quê? Porque rejeitaram a verdade de Deus. Olha,
para pessoas que tiveram essa experiência, que já estavam expulsas da igreja por tentarem obedecer uma verdade da Bíblia, essa mensagem do segundo anjo veio como um bálsamo. E a experiência dessas pessoas era a experiência do novilho, do bezerro, aquele que sofre por amor da verdade. O bezerro era sacrificado lá no Antigo Testamento. E aqui, no tempo do fim, aqueles que aceitam a mensagem do primeiro anjo, eles sofrem. E você vai entender por que até hoje isso é verdade. Isso não foi só em 1844. A mensagem do primeiro anjo, ela diz assim: temei a Deus. O que isso significa? No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, o Senhor disse assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, quando a mensagem do primeiro anjo diz tema a Deus, ela está falando para você guardar os mandamentos. Só que quando você começa a guardar os mandamentos, você vai tendo um conflito com a sua igreja. E aí gera o problema. Por quê? Porque, por exemplo, o quarto mandamento vai dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Só que na maioria das igrejas que você entra, o dia guardado não é esse, é outro. Você também, por vezes, vai para a igreja e aí você vê lá imagens, certo? A imagem lá do santo, a imagem do padroeiro, etc. Mas a palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 20, verso 4, ela diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. E aí você, para obedecer a palavra, para obedecer a lei, para temer a Deus, você se vê em conflito. E finalmente, para obedecer a Deus, você acaba se desligando da igreja. E você acaba ficando em casa. Você está sofrendo por amor à verdade. Os seus amigos ficaram na igreja. E aí, a mensagem do segundo anjo vem como um conforto. Caiu Babilônia, amigo. Você está onde Deus queria que você estivesse. Deus não quer que você esteja na confusão. Maravilhoso saber disso, não? Não quer dizer que as pessoas que estão na igreja estão todas condenadas, não. Deus quer salvar a todos, mas Ele vai salvar por meio da verdade. Elas estão lá, mas elas estão por ignorância. No momento em que a verdade chegar, no momento em que você levar a verdade, essas pessoas vão se arrepender, se forem sinceras. E aí elas vão vir, não para mim, elas vão vir para Jesus. Jesus é o autor da verdade. Voltando aos 4 seres viventes. Foi visto ainda um terceiro ser vivente. Esse terceiro tinha a aparência de homem. Está lá em Apocalipse 4, verso 7. Que interessante. Os 2 primeiros têm aparência de animal. O quarto também. Mas o terceiro tem aparência de homem. O que isso significa? A diferença entre o homem e o animal é que o homem tem raciocínio e liberdade de escolha. Decisão. Isso é o que o homem pode fazer. Ele pode decidir o seu destino. O animal não pode. E o Apocalipse mostra que a mensagem que o terceiro ser vivente passa, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, é a mensagem que vai levar a terra inteira, todas as pessoas da terra, a fazerem a sua decisão, para a vida ou para a morte. O terceiro anjo leva o mundo a uma decisão: ou sinal da besta, ou estar entre os que guardam os mandamentos de Deus. Quem tem o sinal da besta não tem repouso, é o que a Bíblia diz. E daqui você tem a chave para entender como tomar a decisão certa. O que é o repouso? Em Hebreus capítulo 4, no verso 4 diz: porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O repouso é o do 7º dia. E Êxodo 20, verso 10 diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Tem o repouso os que guardam o sábado, seguindo o exemplo de Deus.
Os que não têm o repouso e receberão por fim o sinal da besta, não guardam o sábado. Amigo, aí você está diante de uma decisão. Nosso tempo acabou, nós vamos ter que falar sobre o quarto ser vivente no próximo episódio, mas você tem diante de você uma decisão. Escolha agora o que você deseja. Servir a verdade de Deus, mesmo que ela seja impopular, mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que as pessoas zombem dos guardadores do sábado, ou andar com a maioria, a voz do povo. O fim de cada uma das escolhas foi claramente apresentado na mensagem que o terceiro anjo deu. E você está diante de uma escolha. Nós vamos orar, porque nós queremos que a sua escolha seja para a obediência e para a vida. Nosso sincero desejo é que você se salve. Vamos orar? Pai Santo, te rogamos uma bênção neste momento sobre todos os telespectadores. Leva-os a fazerem uma decisão sábia ao lado da tua verdade e dos teus mandamentos. Suplicamos que eles aceitem o repouso que o Senhor promete, que o Senhor oferece, o repouso do sábado do sétimo dia, conforme o mandamento. Abençoe cada um deles e, sendo da tua vontade, dá-nos o privilégio de, no próximo episódio do programa, estudarmos juntos, mais uma vez, a tua revelação. Em nome de Cristo Jesus te rogamos. Amém. Nós ficamos por aqui, mas esperamos estudar a palavra junto com você no próximo episódio. Esteja conosco. Deus te abençoe. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. A mensagem que você ouviu hoje no programa, as 3 mensagens angélicas, será a última mensagem pregada neste mundo pecador. E Deus deseja que você seja um desses transmissores desta mensagem. Por isso, nós estamos apresentando para você hoje a lição da Escola Bíblica, as 3 mensagens angélicas. Com esta lição, você aprenderá tudo sobre as 3 mensagens angélicas e poderá ser também um dos proclamadores dessa última mensagem. Aproveitando também para te dizer que se você deseja ser um mensageiro da mensagem apocalíptica, nós temos também para você o kit completo de DVDs do programa Amanhã Hoje. Diversos temas proféticos. Você poderá adquirir este kit hoje e com um valor promocional. Se você ligar agora nos nossos telefones, você adquirirá o kit completo pela metade do preço. E mais, fazendo a sua compra no cartão, você poderá parcelá-la em até 6 vezes. Que Deus o abençoe. Eu quero te fazer hoje um convite especial também, para que você venha nos fazer uma visita em um dos nossos centros evangelísticos. Em Curitiba, o centro evangelístico fica num lugar de fácil acesso, próximo à passarela da Vila Auer. Também no Rio de Janeiro nós temos centros evangelísticos que podem atender a você. Em Campo Grande, no Rio de Janeiro, nós temos um endereço fácil para que você chegue até o local. A Avenida Arthur Rios, que é uma avenida muito conhecida, próximo a essa avenida existe uma praça chamada Praça do Colonial. Em frente à Praça do Colonial está a rua que se chama Francisco Mota. Na rua Francisco Mota, número 554, está o nosso centro evangelístico. Também em Copacabana, no centro evangelístico de Copacabana, todos os sábados, às 4 horas da tarde, nós estaremos lá. O horário é das 16 horas até as 19 horas. Aguardamos a sua visita. Que Deus o abençoe. Em Copacabana, o nosso endereço é Rua Siqueira Campos, número 43, sala 732, no Espaço Gospel 1. Aguardamos a sua visita. Que Deus o abençoe.